Existe uma planta crescendo em 6 continentes neste exato momento, e ela contém mais magnésio do que qualquer cápsula que você pode comprar, mais do que espinafre e mais do que cereais fortificados. E mesmo assim, você provavelmente já passou por ela dezenas de vezes, sem perceber. Talvez até tenha arrancado do chão, achando que era apenas mato. Algo sem valor, sem imaginar que aquilo que você procura em suplementos todos os meses pode estar literalmente crescendo ao seu redor de graça, sem cultivo e sem esforço algum. E isso já seria estranho por si só, mas fica ainda mais difícil de ignorar quando você entende o comportamento dessa planta, porque uma única unidade pode produzir mais de 70.000 sementes, e essas sementes não desaparecem rapidamente. Elas permanecem viáveis no solo por até 40 anos, esperando o momento certo para crescer. O que significa que mesmo quando você acha que eliminou completamente, ela continua ali, silenciosa, persistente, voltando repetidamente, enquanto você continua dependente de algo que precisa ser comprado. Agora conecta isso com algo ainda mais perturbador. Corpos humanos preservados por mais de 2.000 anos foram encontrados com essa planta ainda intacta, no estômago ainda reconhecível, o que mostra que isso nunca foi mato, nunca foi acaso isso foi alimento parte real da dieta, algo que sustentou pessoas muito antes de qualquer sistema moderno existir. E é exatamente aqui que a situação começa a ficar desconfortável, porque enquanto essa planta cresce livremente em calçadas, terrenos abandonados e lugares onde ninguém planta nada, a indústria de suplementos movimenta bilhões, vendendo magnésio em forma de comprimido, prometendo exatamente aquilo que essa planta já oferece naturalmente, o que leva a uma pergunta inevitável que quase ninguém faz: se isso sempre esteve disponível, porque você nunca ouviu falar dela dessa forma. A resposta começa a aparecer quando você observa o que ainda está acontecendo fora do que te ensinaram a enxergar. Porque essa planta nunca desapareceu. De verdade, ela apenas deixou de ser reconhecida, e isso fica evidente quando você entra em uma cozinha comum no norte da Índia durante o inverno e observa folhas verdes sendo preparadas como parte da alimentação diária. Folhas que não são espinafre, não são couve, e não fazem parte do que você reconhece como alimentos básicos, mas que são consumidas regularmente por centenas de milhões de pessoas sob o nome de bata. Se você continua observando, percebe que essa mesma planta aparece novamente em diferentes regiões no Nepal, com outro nome na Turquia, em vilarejos tradicionais, e no México, em receitas que existem há gerações, sempre a mesma planta, sempre o mesmo uso, mas nunca o mesmo reconhecimento. E é exatamente aí que começa o problema. Porque quando algo não tem um nome único, quando não tem uma identidade clara, ele não entra no sistema. Não aparece em livros, não é ensinado e não é lembrado. E ao longo do tempo, isso se transforma em esquecimento completo. Agora compara isso com algo simples que você já conhece: coentro e coriander são a mesma planta, nomes diferentes, mas um entendimento unificado que permite que todo mundo reconheça, use e compre sem dificuldade, enquanto essa planta permaneceu fragmentada, sempre estrangeira, sempre fora do padrão e sempre ignorada. E enquanto isso acontece, algo ainda mais curioso se consolida, porque oficialmente essa planta passa a ser classificada como uma das ervas daninhas mais comuns e resistentes do mundo, algo a ser eliminado, o que cria um contraste difícil de ignorar. O mesmo alimento que sustenta famílias em um lugar é tratado como problema em outro, e isso levanta uma pergunta que muda completamente a forma como você vê tudo isso. Em que momento crescer sem permissão passou a ser considerado um erro? Para entender isso, você precisa voltar muito mais longe, não décadas, não séculos, mas milhares de anos, porque essa história não começa agora. E quando você olha para registros antigos como o corpo preservado encontrado em um pântano na Dinamarca, com mais de 2.400 anos, e analisa o conteúdo de sua última refeição, encontra uma mistura de grãos, sementes e plantas, mas uma delas aparece em maior quantidade do que todas as outras. Exatamente essa planta que hoje você ignora sem pensar.
E ele não foi o único, porque quando os pesquisadores começaram a analisar outros corpos preservados encontrados na mesma região, perceberam que o padrão se repetia de forma consistente, diferentes indivíduos, diferentes momentos, mas a mesma presença dessas plantas na alimentação, o que indica algo muito mais estruturado do que um simples acaso. Não se tratava de coleta aleatória, mas sim de um sistema alimentar intencional baseado em conhecimento transmitido ao longo do tempo. Algo que era cultivado, preparado e consumido de forma consciente, e essa percepção por si só já muda completamente a forma como você deve olhar para essa planta hoje. Mas o mais interessante é que essa história não ficou restrita à Europa, porque quando voltamos ainda mais no tempo e olhamos para outro continente, encontramos exatamente o mesmo padrão surgindo de forma independente, sem contato direto, sem troca de conhecimento entre culturas. Há cerca de 5.000 anos, povos indígenas na América do Norte começaram a cultivar deliberadamente plantas da mesma família, selecionando sementes maiores, desenvolvendo métodos de armazenamento e criando sistemas agrícolas que sustentaram comunidades inteiras por gerações, um conjunto de práticas que hoje é conhecido pelos arqueólogos como o Complexo Agrícola do Leste e que existia muito antes da introdução do milho vindo da América Central. O que torna isso ainda mais relevante é que essas plantas não eram tratadas como um complemento alimentar, mas como base da dieta, algo essencial para a sobrevivência, e evidências arqueológicas encontradas em locais como Russell Cave, no Alabama, mostram sementes sendo armazenadas de forma organizada, indicando planejamento e intenção, reforçando a ideia de que estamos diante de um sistema alimentar completo e não de uma simples coleta ocasional. Quando você observa esse padrão com atenção, percebe que não estamos falando de um evento isolado, mas de um fenômeno que se repetiu em diferentes partes do mundo, em momentos históricos distintos. Culturas separadas por milhares de quilômetros chegaram à mesma conclusão. Ao observar a mesma planta, reconheceram valor, decidiram cultivar e integraram esse alimento à base da sua alimentação. E isso levanta uma questão que se torna cada vez mais difícil de ignorar conforme avançamos. Como algo com esse nível de importância pode ter sido reduzido a uma simples erva daninha? E é exatamente aqui que surge uma das conexões mais reveladoras de toda essa história, porque você provavelmente já ouviu falar de quinoa, um alimento amplamente promovido como superalimento presente em mercados globais e associado a uma alimentação saudável. Mas o que poucas pessoas sabem é que a quinoa pertence ao mesmo gênero dessa planta que estamos analisando. Elas são parentes próximas e compartilham características nutricionais semelhantes. Quando pesquisadores começaram a comparar diretamente essas espécies, os resultados foram surpreendentes. Estudos publicados em revistas científicas demonstraram que essa planta considerada comum pode apresentar perfis nutricionais equivalentes ou até superiores em determinados aspectos, incluindo composição de aminoácidos e densidade de nutrientes, o que cria um contraste difícil de ignorar entre aquilo que é valorizado comercialmente e aquilo que é ignorado no cotidiano. E quando entramos na análise nutricional mais detalhada, os dados se tornam ainda mais claros em uma porção de 100 gramas de folhas frescas. Essa planta oferece uma quantidade extremamente elevada de vitamina C, níveis significativos de vitamina A, além de minerais como cálcio, manganês e riboflavina, tudo isso com baixo valor calórico, o que por si só já a colocaria em destaque entre os alimentos considerados saudáveis. Mas o ponto que realmente muda a perspectiva está no teor de magnésio, um mineral essencial que participa de centenas de processos no corpo humano, incluindo função muscular, transmissão nervosa, produção de energia e regulação de diversos sistemas fisiológicos, e mesmo assim uma parcela significativa da população apresenta níveis insuficientes desse nutriente, muitas vezes sem perceber. Quando comparamos diretamente essa planta, apresenta concentrações significativamente superiores de magnésio em relação a vegetais amplamente consumidos como o espinafre, e isso por si só já seria relevante. Mas existe um fator adicional
que torna essa informação ainda mais importante, a biodisponibilidade, ou seja, a capacidade do corpo de realmente absorver e utilizar esses nutrientes. Alguns vegetais, apesar de ricos em minerais, possuem compostos como oxalatos que reduzem a absorção desses elementos, e o espinafre é um exemplo conhecido disso. Ele contém nutrientes em alta quantidade, mas parte desse valor não é efetivamente aproveitada pelo organismo, enquanto estudos com essa planta indicam uma relação diferente com menor interferência desses compostos, permitindo uma utilização mais eficiente dos minerais disponíveis. Quando você junta todos esses elementos, a repetição histórica em diferentes culturas, a validação científica moderna, a densidade nutricional elevada e a eficiência na absorção, começa a se formar um padrão que não pode ser ignorado. E é nesse momento que a pergunta deixa de ser apenas sobre a planta e passa a ser sobre o sistema em que vivemos. Porque se tudo isso é tão evidente, tão documentado e tão acessível, porque isso não faz parte do conhecimento comum? E é exatamente a partir dessa pergunta que a próxima parte começa a revelar algo ainda mais profundo. E é exatamente quando você começa a olhar para o sistema que tudo passa a fazer sentido de uma forma que não era visível antes, porque a pergunta deixa de ser sobre a planta em si e passa a ser sobre por que algo com tanto valor foi gradualmente empurrado para fora da consciência comum, e a resposta não está em um único fator isolado, mas em uma sequência de mecanismos que juntos criaram um cenário onde aquilo que não pode ser controlado simplesmente deixa de ser promovido. O primeiro desses mecanismos é econômico, e ele é mais simples do que parece, porque qualquer produto que depende de vendas recorrentes precisa que o consumidor volte a comprar. Precisa de repetição, precisa de dependência, e quando você observa culturas agrícolas modernas, percebe que grande parte das plantas cultivadas exige replantio constante, compra de sementes fertilizantes, insumos, criando um ciclo contínuo de consumo, enquanto essa planta funciona de maneira completamente diferente. Ela se autorreproduz, espalha suas próprias sementes e retorna ano após ano sem precisar de intervenção. Agora observa o impacto disso. Com calma, uma única planta pode produzir dezenas de milhares de sementes. Algumas condições permitem números ainda maiores, e essas sementes não desaparecem rapidamente. Elas permanecem viáveis no solo por décadas, esperando apenas as condições certas para germinar, o que significa que um único ciclo de crescimento pode gerar uma presença contínua ao longo de gerações, sem necessidade de compra, sem necessidade de reposição, sem necessidade de dependência. E é exatamente aqui que a lógica econômica começa a entrar em conflito com a lógica natural, porque um sistema baseado em repetição não se beneficia de algo que elimina a necessidade de repetição. E isso não significa que houve uma decisão consciente de remover essa planta, mas sim que, ao longo do tempo, aquilo que não gera retorno financeiro deixa de receber atenção, deixa de ser pesquisado, deixa de ser promovido e, eventualmente, deixa de ser lembrado. Mas o aspecto econômico é apenas uma parte da história, porque existe também um fator relacionado à forma como o conhecimento é organizado. A pesquisa científica moderna depende de financiamento, e o financiamento tende a seguir áreas que apresentam potencial de retorno, seja através de patentes, produtos ou aplicações comerciais. E quando uma planta não pode ser patenteada, quando não pode ser transformada em um produto exclusivo, ela naturalmente recebe menos investimento, menos estudos, menos visibilidade. Agora pensa nisso por um segundo. Se você pesquisar bases de dados científicos, vai encontrar milhares de estudos sobre suplementos isolados, diferentes formas de magnésio, diferentes combinações diferentes, aplicações, mas quando busca informações sobre essa planta específica, o número de estudos é significativamente menor, e muitos deles vêm de regiões onde o conhecimento tradicional ainda está presente, como Índia, Nepal e Paquistão, enquanto instituições ocidentais raramente direcionam recursos para esse tipo de pesquisa. E isso cria um efeito em cadeia, porque aquilo que não é pesquisado não aparece em recomendações, aquilo que não aparece em recomendações não entra em diretrizes,
Aquilo que não entra em diretrizes não chega ao público e o resultado final é invisibilidade, não porque não existe valor, mas porque não existe incentivo para torná-lo visível. E existe ainda um terceiro fator que completa esse quadro: a forma como a agricultura moderna foi estruturada, baseada em monoculturas, padronização e controle total do ambiente, onde qualquer planta que cresce fora do planejado é considerada um problema, algo a ser eliminado. E nesse contexto, características que tornam essa planta extremamente valiosa, como alimento, como resiliência, capacidade de adaptação, crescimento espontâneo, passam a ser vistas como defeitos, como ameaça à produtividade de culturas comerciais. E isso leva-se a um cenário curioso onde bilhões de dólares são investidos no desenvolvimento de herbicidas para eliminar plantas que em outro contexto seriam consideradas fontes de alimento, criando uma inversão completa de valor, onde aquilo que alimenta é tratado como inimigo. Mas aqui está o ponto mais importante de toda essa análise: não estamos falando de uma conspiração. Não houve uma reunião onde alguém decidiu apagar essa planta da história. O que aconteceu foi algo mais sutil e ao mesmo tempo mais poderoso, um sistema que naturalmente amplifica aquilo que pode ser monetizado e ignora aquilo que não pode. E quando você entende isso, começa a perceber que o esquecimento não foi acidental, foi consequência de prioridades. Agora para um segundo, e conecta tudo isso uma planta altamente nutritiva, validada por diferentes culturas ao longo de milhares de anos, com capacidade de crescer sem intervenção, de se reproduzir indefinidamente e de fornecer nutrientes essenciais de forma eficiente, sendo ignorada, não porque não funciona, mas porque não se encaixa no modelo atual. E é exatamente aqui que a perspectiva muda completamente. Porque isso deixa de ser apenas sobre nutrição e passa a ser sobre autonomia. E quando você olha por esse ângulo, percebe que a próxima parte não é apenas sobre entender essa planta, mas sobre o que acontece quando você decide reconhecer o valor dela. E é aqui que tudo começa a ficar ainda mais prático. E é exatamente quando você decide reconhecer o valor dessa planta que tudo deixa de ser teoria e começa a se tornar prática, porque diferente de muitas outras soluções que exigem investimento, tempo ou conhecimento técnico, aqui o processo começa de forma surpreendentemente simples. Não existe um sistema complexo, não existe uma sequência difícil de etapas, existe apenas a capacidade de observar e parar de remover algo que já está presente. Na maioria dos casos, você não precisa plantar nada. Essa planta já está no solo, esperando pelas condições certas, esperando por espaço, esperando por alguém que não a arranque antes de crescer. E esse detalhe por si só já muda completamente a lógica tradicional de cultivo, porque ao invés de introduzir algo novo, você passa a permitir que algo existente se desenvolva. E quando você observa as características visuais, começa a perceber que a identificação não é difícil. As folhas jovens apresentam uma camada esbranquiçada, quase como se alguém tivesse polvilhado farinha sobre a superfície. A forma tende a ser triangular, ou levemente losangular, com bordas irregulares, e conforme a planta cresce, pequenas estruturas florais verdes aparecem em agrupamentos densos, indicando que o ciclo está avançando. Esse reconhecimento visual é o primeiro passo, mas o que realmente transforma a experiência é o momento em que você decide utilizar a planta, porque a partir desse ponto, aquilo que antes era ignorado passa a ter função. Folhas jovens podem ser consumidas cruas em saladas, oferecendo um sabor suave levemente mineral, enquanto folhas mais maduras são ideais para preparo, podendo ser utilizadas da mesma forma que o espinafre refogadas, adicionadas a sopas incorporadas a diferentes receitas. E esse padrão se repete porque a planta responde ao corte produzindo novas folhas, permitindo colheitas contínuas ao longo da estação, criando um ciclo de produção que não depende de replantio constante, e isso reforça aquela ideia inicial que parecia abstrata, mas que agora se torna concreta, um sistema alimentar que se mantém praticamente sozinho. Agora presta atenção nisso porque existe um detalhe que conecta tudo o que vimos até agora.
As sementes, quando a planta atinge maturidade, produz uma quantidade impressionante de sementes que podem ser coletadas, secas e armazenadas. E essas sementes permanecem viáveis por anos, funcionando como uma reserva, uma forma de segurança que não depende de infraestrutura, não depende de energia, não depende de cadeias de distribuição. E isso muda completamente o conceito de segurança alimentar, porque ao invés de depender exclusivamente de sistemas externos, você passa a ter acesso a uma fonte que pode ser mantida localmente, que pode ser regenerada e que continua disponível independentemente de variações externas. Quando você coloca isso em perspectiva, percebe que não estamos falando apenas de uma planta nutritiva, estamos falando de um modelo diferente de relação com o alimento, um modelo que existia antes da industrialização e que continua existindo em comunidades que mantiveram esse conhecimento. E isso nos leva a uma reflexão inevitável, porque ao longo do tempo muitas dessas práticas foram substituídas por alternativas mais rápidas, mais convenientes, mais padronizadas, e embora essas alternativas ofereçam vantagens, elas também criam dependência, criam distância entre o alimento e quem consome. Agora, para um segundo, e pensa nisso com calma, quantas vezes você já passou por essa planta sem perceber quantas vezes ela esteve presente no ambiente ao seu redor e foi removida antes mesmo de ter a chance de crescer? Quantas oportunidades foram ignoradas simplesmente porque não havia reconhecimento? Porque no final das contas essa história não é apenas sobre uma planta esquecida, é sobre percepção, é sobre a diferença entre ver algo como problema ou como recurso. É sobre entender que aquilo que parece comum pode esconder um valor significativo. E talvez seja exatamente por isso que esse conhecimento continua existindo, não em grandes campanhas, não em destaque nos mercados, mas em pequenas comunidades, em práticas transmitidas de forma direta, de pessoa para pessoa, mantendo vivo algo que poderia ter sido completamente esquecido. Agora, a pergunta não é mais se essa planta é útil. Isso já ficou claro. A pergunta é se você vai começar a observar de forma diferente aquilo que está ao seu redor. Se vai reconhecer oportunidades onde antes via apenas algo sem valor. Porque a diferença entre ignorar e utilizar está apenas na atenção. E quando você começa a prestar atenção, percebe que muitas respostas que parecem complexas estão, na verdade, muito mais próximas do que você imaginava. Se esse tipo de descoberta faz sentido para você, se você percebe valor em entender processos simples que foram esquecidos ao longo do tempo, continua explorando com a gente nos segredos da natureza, porque ainda existem muitas coisas ao seu redor, esperando para serem reconhecidas.